Você está ouvindo agora o Manual do Professor. Em caso de dúvidas, entre em contato com o NOP, nosso Núcleo de Orientação Psicopedagógica. Manual do Professor. A reitoria, pró-reitorias, a coordenação de curso e o Núcleo de Orientação Psicopedagógica, por meio do Manual do Professor, buscam proporcionar ao docente uma visão e compreensão do funcionamento do UniSantana. Colocamos-nos também à disposição para esclarecimentos e orientações complementares, bem como sugestões de melhorias dos procedimentos pedagógicos. Os cursos oferecidos pela Instituição de Ensino Superior, IES, devem ter seus projetos pedagógicos de curso, PPC, construídos e amplamente conhecidos pelos colegiados do curso, todos os seus professores, em especial pelo Núcleo Docente Estruturante, NDE, que possui, entre outras, a função de acompanhar e redirecionar sempre que necessário o desenvolvimento do curso. Todos os cursos devem buscar e zelar por oferecer uma formação de qualidade, que possa ser aferida por instrumentos avaliativos internos e externos. O colegiado de curso deve cumprir os objetivos gerais e específicos traçados no projeto pedagógico de curso, PPC, e no Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI. Devem também oferecer todas as condições aos alunos: conteúdo, atividade prática, estágio, atividades complementares, trabalho de conclusão de curso, TCC, extensão, pesquisa, para que esses se formem com o perfil profissionográfico descrito no PPC e exigido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, DCN. Os cursos superiores têm um diferencial traçado na legislação educacional e amparada nos instrumentos de avaliação. A articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Os cursos superiores têm um diferencial traçado na legislação educacional e amparada nos instrumentos de avaliação. A articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Esses são os fundamentos para a formação de um aluno de ensino superior e deve ser trabalhado em todas as IESs, independentemente do nível da organização, faculdade isolada, centro universitário ou universidade. O que difere uma IES pertencente a uma organização acadêmica para outra, no que tange a pesquisa e extensão, é o nível e a complexidade em que essas atividades são desenvolvidas. Portanto, em nossas IESs, todos os colegiados devem trabalhar com esta visão, e todos os documentos oficiais, regimento, PDI e PPC, demonstram essa visão e devem ser utilizados como norteadores das ações de cada curso. O colegiado de curso, seu NDE e seu coordenador devem ainda articular as disciplinas do curso de forma que elas atuem como peças de um quebra-cabeça, que, ao final montado, produz uma formação adequada ao aluno e que este seja capaz de enxergar todo e cada parte deste quebra-cabeça. O corpo diretor deve focar sua atuação no processo ensino-aprendizagem, nos atores desse processo, aluno e professor. Várias ações podem ser desenvolvidas para colocar essa orientação em prática. A. Investir nos diferentes métodos e recursos didáticos para que o conteúdo a ser construído possa ser compreendido de forma integral pelos alunos. Os alunos apresentam diferentes formas de compreender um tema por terem diferentes tipos de inteligências. B. Não utilizar apenas um recurso didático para que a surpresa e a variedade possam trazer entusiasmo e atenção à aula. C. Não considerar os alunos como tábula rasa, mas utilizar o conhecimento já construído pelos alunos como ponto de partida para a construção do novo conhecimento proposto. D. O professor deve servir como orientador do processo de aprendizagem e deve saber quais as fontes e recursos vai indicar para seus alunos e deve empregar a pesquisa como método mais frequente, porque pressupõe a participação ativa dos atores no processo de aprendizagem. E. Os recursos tecnológicos devem ser explorados ao máximo para que a motivação e o conhecimento acerca destes recursos possam atuar como um fator positivo e incentivador para o aprendizado. F. Que contribuam para o processo de aprendizagem. Essas estratégias podem ser questionários, exercícios, discussão orientada, resumos, leituras de outras fontes, aulas práticas,
argumentações, bancas com defesas de determinadas teses, palestras, filmes, jogos reais e digitais, interpretações lúdicas, visitas a museus, escolas e organizações públicas e privadas que atuam no foco estudado, desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, verificações de aprendizagem surpresa e etc. G. Cada conteúdo deve ser analisado de forma a ser construído com parte teórica e parte prática. As disciplinas eminentemente teóricas devem buscar alternativas em práticas como projetos integradores, simulações e realidades virtuais, debates, exposições, concurso, dentre outras práticas, para uma melhor compreensão. H. Expor com clareza quais os conteúdos serão avaliados nas provas. I. Seguir o cronograma de provas pré-estabelecido pela coordenação do curso, porque esse é o cronograma oficial e é conhecido por todos os segmentos acadêmicos. Qualquer necessidade de alteração deve ser consultado e autorizado antes de sua execução, pela coordenação do curso. As diversas modalidades de verificações de aprendizagem, VA no valor de total de 75 pontos, podem e devem ser utilizados para que todas as formas de inteligências possam ser expressas, e assim favorecer todos os alunos, escrita, oral, prática, com consulta a textos pré-elaborados, com pesquisas a outras fontes, recursos e etc. A prova surpresa é um recurso útil, mas deve ser reservado para situações especiais e pontuais. Ser exceção e não regra, podem ser usados para reforçar o conteúdo logo após sua construção, ou como forma de cuidar da disciplina para uma turma. Os trabalhos, no valor de 15 pontos, que compõem conjunto com as provas a totalidade de pontos do semestre, devem ser atividades que fixem o conhecimento construído, mas podem também ser compreendidas como atividades de extensão, participação e organização de jornadas, seminariose, cursos, participação em cursos e palestras com temáticas afins ao conteúdo trabalhado, envolvimento e comprometimento do aluno no desenvolvimento das atividades propostas, dentre outras. Atividades de pesquisa, atividades de campo, atividades práticas, laboratórios e mesmo em salas de aula. Visitas técnicas, mas sempre relacionadas ao conteúdo trabalhado. Uma importante orientação é que nos exames especiais e avaliação substitutiva deve-se abordar o mesmo conteúdo indicado para as verificações da aprendizagem. A relação professor-aluno deve ser pautada em bases éticas, morais e profissionais. Essa relação deve ser compreendida como sendo constituída por atores com funções diferentes e, portanto, esses atores não podem ser colocados no mesmo patamar hierárquico. Nesse binômio, professor-aluno, a relação de poder deve ser entendida apenas como uma forma de organização didática. O professor é o orientador cuja formação e experiência lhe dá a prerrogativa de conduzir este processo de forma organizada, ética, transparente e igualitária, tratando todos os alunos de forma individualizada, no que diz respeito à aprendizagem, mas de forma coletiva e igual no que diz respeito às demais situações. Os casos de indisciplina por parte do corpo discente ou docente devem ser tratados à luz do regimento interno e ao código de ética da instituição, com a devida apuração que deve ser transparente e democrática, seguindo os trâmites regimentais. Cada aluno deve ser visto de forma individual, no que diz respeito à sua aprendizagem. Cada um possui um tipo de inteligência e compreensão, e essas diferenças devem ser observadas pelos docentes e direção da IES, para que providências possam ser tomadas no sentido de adaptar e adequar os diversos conteúdos a cada um. Situações especiais devem ser analisadas pelos profissionais do Núcleo de Orientação Psicopedagógica e coordenador de curso, para que, após uma avaliação adequada, possam dar as orientações devidas ao aluno e aos docentes. Encaminhamentos a outros profissionais podem ser necessários para que esse aluno possa usufruir e desenvolver suas habilidades na aprendizagem necessária à sua formação. A forma de abordar os conteúdos e até mesmo esses conteúdos deve ser revista periodicamente devido à velocidade que o conhecimento é construído e que a nossa sociedade se transforma. Para essa revisão, 3 aspectos devem ser observados. A.
As novas exigências do homem, da sociedade e do mercado de trabalho a respeito do profissional que o curso está formando. B. Os aspectos quantitativos e qualitativos, tanto na formação que vem sendo dada, quanto da que se pretende oferecer. C. A adequação entre formação acadêmica e as exigências sociais e regionais. As diretrizes acadêmicas se fazem necessárias para que a IES possa ser identificada e reconhecida por sua atuação, com sucesso nessa área. A atividade fim de uma instituição de ensino superior é oferecer ensino de qualidade, portanto, o aspecto acadêmico deve ser o essencial. Todas as demais atribuições, atividades meio, foram criadas em função deste objetivo maior, e a análise de sua adequação deverá necessariamente tomar este referencial. Caso contrário, os meios passam a sujeitar e a engessar os fins, o que muitas vezes inviabiliza o sucesso da instituição e do curso em oferecer um ensino de qualidade. Não há estratégia de marketing ou de gerenciamento capaz de substituir a qualidade do trabalho acadêmico oferecido. E por outro lado, um bom trabalho acadêmico faz em maior escala a imagem da instituição, junto à comunidade na qual eles se inserem. Para contribuir no desenvolvimento e aprimoramento das práticas didático-pedagógicas nas faculdades, é preciso que os procedimentos deste manual do professor sejam adotados no cotidiano acadêmico. Nesse sentido, solicita-se de cada professor que 1. Incentive os acadêmicos a manterem um ambiente disciplinado em sala de aula, evitando assim condutas abusivas que o impeçam o bom desenvolvimento dos trabalhos. Caso algum aluno insista em portar-se inadequadamente, encaminham à respectiva coordenação de curso ou ao núcleo de orientação psicopedagógica, NOP. 2. Não deixe de oferecer no primeiro contato com a turma uma visão holística sobre o desenvolvimento das atividades durante o semestre, além da sua formação acadêmica e atuação profissional. 3. Apresente aos seus alunos também, no primeiro contato com a turma, o resumo do seu planejamento de ensino, incluindo a bibliografia. Informe que o mesmo encontra-se cadastrado no Sistema Acadêmico Virtual Class. 4. Seja rigorosamente o nosso horário de aula. Pontualidade é o sinônimo de comprometimento e seriedade. 5. Ao mudar de endereço ou telefone, comunique à coordenação de curso, pois é muito útil ter seus dados atualizados, inclusive e-mail. Ressaltamos que os mesmos não serão repassados aos alunos. 6. Qualquer atualização do seu perfil profissional e de atuação, cadastre na plataforma Lattes e encaminhe a documentação comprobatória à coordenação de curso. 7. Os trabalhos propostos aos alunos devem ser recolhidos exclusivamente pelo docente responsável. Nenhum setor da faculdade e nenhum outro funcionário ou docente está autorizado a recebê-lo por você. 8. Conscientize-se que o professor ausente ou habitualmente atrasado para as aulas será advertido, podendo vir a ser dispensado. 9. Nunca altere seu horário. Troque com outro docente ou se ausente, sem o conhecimento e autorização do coordenador de seu curso. Nunca altere seu horário. Troque com outro docente ou se ausente, sem o conhecimento e autorização do coordenador do seu curso. Procure informar-se com a coordenação de curso como proceder. As cópias reprográficas são um serviço disponibilizado pela faculdade e somente para as provas. Para tanto, o professor deverá encaminhar as provas para o setor responsável, com no máximo 21 dias úteis da data de aplicação da prova, para que o setor NAC possa fazer as devidas revisões. Favor não insistir se não enquadrado neste período. O professor deve agendar a utilização de recursos audiovisuais via Virtual Class, com uma semana de antecedência. No dia agendado, o professor deve retirá-lo junto ao setor de recursos audiovisuais, mediante a apresentação de documento comprobatório do agendamento, com antecedência de no mínimo 15 minutos do início da aula. O professor deverá devolver os equipamentos no mesmo local que os retirou ao término da aula. Importante, solicita-se que tais responsabilidades não sejam transferidas a outrem.
A sala dos professores é o local de encontro e descanso dos docentes, na qual o mesmo terá um escaninho e computadores com acesso à internet para pesquisas diversas e navegação no sistema acadêmico Virtual Class. O local é de acesso restrito aos docentes, não sendo permitida a permanência de alunos. O escaninho deverá ser solicitado ao auxiliar da coordenação de curso para que indique o nome do professor que utilizará. Canetas e apagadores próprios para o quadro branco devem ser retirados com o auxiliar da coordenação de curso. Os laboratórios serão monitorados e é de responsabilidade do professor durante sua respectiva aula, não devendo o mesmo transferir para o técnico responsável a sua função docente. O técnico é um apoio à sua prática. Ponto de chegada e de saída. O não registro implica em falta do respectivo professor e, consequentemente, o não pagamento das respectivas aulas ou do tempo administrativo. Registrar o ponto antes do término do horário previsto de trabalho. Saia mais cedo. Implica em corte do ponto e desconto das respectivas aulas ou dos tempos administrativos. Se o professor for ministrar aulas de reposição, é obrigatório também o registro de ponto. Para ministrar aulas extras, o professor deve estar devidamente autorizado pelo coordenador de seu curso. Neste caso, o coordenador, mediante solicitação assinada pelo pró-reitor acadêmico, fará a comunicação do fato ao departamento de pessoal para inclusão na folha de pagamentos dos docentes. Será considerada falta administrativa o fato do professor ministrar aulas extras sem o consentimento expresso do coordenador de seu curso. A comunicação de eventuais aulas extras deverá ser feita imediatamente ao departamento de pessoal até o dia 20 do mês, quando fecha o período para informar as alterações na folha de pagamento, ficando sob a responsabilidade do coordenador de curso, quaisquer eventuais prejuízos decorrentes da falta de informação no prazo hábil. Os horários de aulas nos turnos diurno e noturno estão indicados no quadro a seguir e deverão ser rigorosamente seguidos. Qualquer agendamento de aula fora destes horários deve ser previamente autorizado pelo coordenador de seu curso, que consultará o gestor da unidade para verificar a disponibilidade de estrutura. Importante: será considerada falta administrativa grave passível de penalidades previstas no regimento interno da instituição o fato de o professor liberar alunos muito antes do término dos horários das aulas. O acesso ao sistema acadêmico é feito pelos sites institucionais, na aba Virtual Class. Você deverá ser cadastrado no sistema para ter acesso às suas disciplinas e alunos. O Virtual Class tem como objetivo facilitar o trabalho do professor em diversos aspectos, principalmente quanto à elaboração dos diários de classe, além de favorecer o controle dos alunos e proporcionar a divulgação de notas e de material para enriquecimento das aulas. No primeiro dia de aula, cada professor deverá solicitar às auxiliares da coordenação de curso uma via do diário de classe, ou mesmo emitir para anotações de faltas e presenças. Após o encerramento das matrículas, discentes e docentes serão avisados para a atualização dos lançamentos no Virtual Class. O acesso ao lançamento de frequências somente será liberado após o cadastro do conteúdo lecionado para o período no qual deseja lançar as faltas. Para o lançamento de notas das verificações de aprendizagem e demais atividades, é necessário o prévio cadastro. A média semestral não precisa ser cadastrada. O Virtual Class já está configurado para o cálculo da média aritmética desta verificação. Em relação aos diários de classe, mesmo os rascunhos, solicitamos: 1. Não dê acesso do diário de classe aos seus alunos. 2. Não inclua ou exclua qualquer aluno do diário, pois essa é uma tarefa exclusiva do registro acadêmico. 3. Caso haja alguma pessoa presente na sala cujo nome não conste na relação de alunos, informe a situação ao coordenador de seu curso e oriente a pessoa a procurar a secretaria de atendimento ou respectivo coordenador. A indicação de presença do aluno no rascunho do diário de classe se faz pela posição de um ponto e a ausência pela indicação da letra F. Esse procedimento facilitará o lançamento no sistema. Importante: será considerada falta grave ao professor que aplicar trabalhos, atividades avaliativas de grupo e individuais
ou permitir a participação de pessoas que não constem oficialmente de seus diários de classe. Não existe o abono de faltas na legislação educacional. A legislação permite ao aluno faltar 25% do total de aulas do semestre letivo, considerando todos e quaisquer motivos, trabalhos, viagens, etc. O professor deve orientar o aluno na sala de aula, incentivando-o a não faltar e não ultrapassar o limite permitido para as faltas. Seja zeloso com seus alunos, acompanhe suas notas e faltas, alertando-os quando estiverem caminhando para situações de reprovação. No decorrer do processo de controle das presenças, comunique ao coordenador de seu curso e ao NOP sobre alunos que estejam faltando seguidamente para que possam verificar se existe algum problema ou se é situação de abandono do curso. Ao dirigir-se até uma sala, não havendo presença de alunos, o professor deverá permanecer na sala e aguardar eventuais alunos pelo menos durante 20 minutos. Após esse tempo, retirar-se aplicando falta coletiva e lançar no local de matéria lecionada o seguinte: não houve comparecimento de alunos. Caso a situação de falta coletiva ocorra em dia previsto para avaliação, além do lançamento de faltas, o professor deverá atribuir nota 0 a todos os alunos. Em relação ao lançamento de notas e faltas no sistema, solicitamos: não forneça sua senha de acesso ao sistema a ninguém. As informações ou modificações inseridas são de responsabilidade exclusiva do professor. 1. Todos os lançamentos deverão ser digitados, no mínimo semanalmente e exclusivamente pelo professor. 2. Caso seja necessário, você poderá utilizar os computadores disponíveis na sala dos professores, atentando sobre os prazos estipulados que constam no calendário acadêmico. 3. Caso os prazos sejam ultrapassados, o professor só poderá lançar as notas e faltas do sistema mediante autorização por escrito do coordenador de seu curso. Para evitar quaisquer transtornos, programe-se para que nenhum imprevisto ocorra. 4. Fique atento ao inserir informações no sistema Virtual Class. Preste atenção no lançamento do número de aulas dadas em cada etapa, bem como no número de faltas de cada aluno, pois qualquer descuido pode reprovar ou aprovar injustamente algum acadêmico. 5. Caso tenha alguma dúvida sobre operacionalização do Virtual Class, entre em contato com a coordenação do seu curso para mais informações. Tendo em vista os prejuízos e as insatisfações que o atraso na divulgação das notas causa aos alunos, tal fato será passivo de advertência escrita conforme regimento interno. Cabe ao professor divulgar a seus alunos as notas e faltas. Portanto, após cada verificação de aprendizagem, devolva aos acadêmicos e discuta os casos necessários. E, ao final de cada etapa, divulgue o resultado final. Faça o levantamento do número de aulas lecionadas e verifique se o número total equivale, no mínimo, ao número de aulas previstas para a sua disciplina. Em caso de dúvidas, procure o coordenador de seu curso. Independentemente dos documentos entregues ao departamento de pessoal, o setor de registros acadêmicos mantém pastas dos professores, com as cópias dos documentos comprobatórios da formação, titulação e experiência profissional. Tais documentos, assim como a atualização do currículo Lattes, são indispensáveis, porque é uma exigência do Ministério da Educação e também por fazer parte de relatórios do INEP, tais como o Censo Superior. Documentos solicitados: cópia da carteira de identidade, cópia do CPF, cópia do título eleitoral, comprovante de residência recente, cópia autenticada de diplomas e históricos dos cursos de graduação, cópia autenticada de certificados e históricos dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, currículo Lattes, site CNPq atualizado, cópia em CD ou DVD de dissertação de mestrado ou tese, doutorado, cópia dos artigos e publicações registradas no Lattes. Esta solicitação vale para todos os professores, novatos ou não. Os docentes que não são novatos deverão conferir a situação de suas documentações na coordenação de seu curso e promover as devidas atualizações. A verificação do rendimento do acadêmico é feita por disciplina e será realizada por meio de verificação de aprendizagem, AVA, e outras atividades, OAT.
Verificação de aprendizagem é a avaliação individual, escrita ou prática, observada a natureza da disciplina, referente ao conteúdo programático cumulativo, prevista no calendário acadêmico e seguindo as normas institucionais. Outras atividades é a verificação do rendimento do acadêmico em atividades práticas e investigativas, de extensão, trabalhos de campo, seminários, resenhas, fichamentos e outras formas de verificações previstas no plano de ensino do professor, respeitado o calendário acadêmico, traduzidas em notas. No caso de trabalho em grupo, deverá ser considerado o desempenho individual. O aproveitamento em cada disciplina é feito por meio de acompanhamento contínuo do acadêmico e dos resultados por ele obtidos nas atividades acadêmicas, VAs e OAT, sendo expressa por meio de pontos numéricos de 0 a 100. As etapas e pontuações estão assim divididas. Primeira etapa, VA1, 15 pontos. Segunda etapa, VA2, 25 pontos. Terceira etapa, VA3, 35 pontos. Revisão de conteúdos curriculares, 10 pontos. Outras atividades, 25 pontos. Compete ao professor da disciplina a elaboração das verificações de aprendizagens e outras atividades, bem como o respectivo julgamento. A nota semestral, apurada das avaliações de aprendizagem, é o resultado obtido pelo somatório das verificações de aprendizagem, somadas às outras atividades. O melhor plano é estudar aqui. Estará aprovado na disciplina o acadêmico que, além da frequência mínima exigida de 75%, obtiver a nota final de avaliação igual ou superior a 60 pontos. O acadêmico que, embora alcance a frequência exigida, obtenha a nota final de avaliação inferior a 60 pontos e superior a 40 pontos, poderá realizar a verificação final, denominada também de exame especial. A verificação final consiste em prova escrita que abrangerá toda a matéria lecionada no período letivo, a ser realizada segundo o calendário acadêmico, atribuindo-se nota expressa em pontos, de 0 a 100. O resultado final é o resultado da avaliação de aprendizagem obtido pelo acadêmico por meio da média aritmética. O resultado final é o resultado da avaliação de aprendizagem obtido pelo acadêmico por meio da média aritmética simples entre os resultados da nota semestral e verificação final em cada disciplina, cuja pontuação mínima de aprovação deve ser 60 pontos. As médias dos acadêmicos serão calculadas de forma automática pelo sistema acadêmico, permitindo-se arredondamento. Estará automaticamente reprovado na disciplina o acadêmico que não tenha frequentado o mínimo de 75% das atividades programadas e aqueles que nela não obtenham o mínimo de 60 pontos na nota semestral ou na verificação final. Ao acadêmico que perder uma das VAs, poderá realizar a verificação substitutiva desde que requerida na central de atendimento ao aluno. A matéria da verificação substitutiva é a mesma da VA perdida. O aluno deverá apresentar o comprovante do requerimento no dia marcado para acontecer a verificação substitutiva. O professor deverá respeitar rigorosamente as datas estipuladas pelos coordenadores de cursos para as verificações de aprendizagem, verificações substitutivas e verificações finais, divulgadas no início de cada semestre. O melhor plano é estudar aqui. As VAs deverão ser elaboradas em formato padrão, conforme exemplo abaixo. Este formato poderá ser solicitado via e-mail às coordenações de cursos. Importante. 1. Os trabalhos e outras atividades deverão constar no planejamento de curso. 2. Os procedimentos de verificação de aprendizagem acima descritos não se aplicam às disciplinas de estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso ou atividades especiais realizadas pelo coordenador de curso. 3. Atente para a elaboração do planejamento dessas atividades diferenciadas, quanto ao critério de avaliação diferenciado. 4. Os trabalhos deverão ser corrigidos e devolvidos aos alunos com registro em linha de presença. 5. Em função de especificidades de algumas disciplinas, o critério de avaliação poderá ser adequado, devendo ser previamente aprovado pelo coordenador de seu curso, constar do planejamento e ser informado aos alunos em que esta situação ocorrer. 6. Dentro dessa distribuição de pontos, o processo de avaliação é de responsabilidade única e exclusiva do professor, que deve comunicar aos acadêmicos antecipadamente a valoração da provase. 6.
Dentro desta distribuição de pontos, o processo de avaliação é de responsabilidade única e exclusiva do professor, que deve comunicar aos acadêmicos antecipadamente a valoração das provas e atividades, respeitando as considerações previstas no regimento interno. As provas deverão ser digitadas no cabeçalho padrão. Caso você não tenha o formato padrão, solicite a coordenação de seu curso, que lhe enviará por e-mail. O cabeçalho das provas deve ser preenchido com atenção e rigor. Atentar para data, etapa e semestre letivo, evitando problemas e reclamações dos acadêmicos. Não é permitido aplicar provas copiadas do quadro, as quais os alunos precisem fazer uso da folha de caderno. As questões devem ser contextualizadas com enunciado e sentido completo e não duplo. Devem seguir o padrão estabelecido pelo NARC. Não se admitem erros de ortografia e pontuação na elaboração das questões. Os originais das provas podem ser entregues pessoalmente ao coordenador de curso no horário de atendimento da coordenação, de segunda-feira a sexta-feira, ou encaminhadas via e-mail. No caso do envio por e-mail, o docente deverá encaminhar no formato PDF, para evitar que o arquivo desconfigure e solicitar a confirmação de recebimento. No dia marcado para acontecer a prova, a mesma estará disponível com a auxiliar de coordenação do respectivo curso, sendo que o professor é responsável por retirá-la. A utilização da lista de avaliação retirada do sistema Virtual Class é obrigatória, e o docente deverá mantê-la junto às provas aplicadas. Ao aluno que estiver com cola, será atribuído nota 0 na prova, que o ato ocorrer. O professor deverá relatar o fato por escrito e, sempre que possível, anexar a cola à prova, logo após entrar em contato com o coordenador de seu curso para que sejam tomadas as providências necessárias. Ao aluno que entrar em sala para realizar a prova e se retirar sem fazê-la, deve ser atribuído nota 0. O professor deverá anotar o fato em sua lista de presença e, como uma situação desabonadora para eventuais O professor deverá anotar o fato em sua lista de presença e como uma situação desabonadora para eventuais colaborações junto ao aluno. Uma vez iniciada a prova, a única preocupação deve ser com o silêncio. Ele é condição indispensável para a concentração do aluno. Qualquer dúvida que porventura venha a aparecer deve ser esclarecida posteriormente. Uma prova que contém questões com instruções bem explícitas, sem margens de dúvidas, evita explicações complementares. O próprio docente deve aplicar suas provas. A aplicação por outro professor deve ser previamente autorizada pelo coordenador de seu curso. Esta prática é desaconselhada, mesmo quando há previsão de falta pelo docente. Todos os cuidados devem ser tomados para que o aluno faça a prova com honestidade. É a condição básica na aplicação da prova que o professor estabeleça um clima de tranquilidade no grupo. Não é permitido de forma alguma criar tensão, nervosismo, ansiedade nos alunos antes e durante a aplicação da mesma. O professor, no momento da prova, passa a assumir a postura de fiscal de prova, portanto deve agir como tal. Para evitar aborrecimentos posteriores, como eventuais acusações, como "o professor perdeu minha prova", solicita-se que o docente utilize a lista de avaliação que pode ser retirada no Virtual Class. A mesma lista de avaliação poderá ser usada em 2 momentos. 1. Durante a aplicação da prova para registro de presença por meio de assinatura dos alunos. E 2. Na entrega da prova, quando o aluno, por meio da assinatura da ata, toma conhecimento da nota obtida. Revisão de notas. Procedimentos para o requerente. 1. O aluno solicitante deverá fazer o pedido por escrito e por meio de requerimento na central do atendimento ao aluno. 1. O aluno solicitante deverá fazer o pedido por escrito e por meio de requerimento na central de atendimento ao aluno. 2. Ao preenchê-lo, anexar o comprovante de alteração no campo do formulário, que será entregue ao professor para verificação. 3. O simples requerimento de alteração de notas e faltas não implica em sua aceitação automática. Sugerimos não garantir nada ao discente antes do final do processo. A auxiliar da coordenação, ao receber dos requerentes as solicitações de notas e faltas com comprovante da alteração em anexo, deverá encaminhar todas as solicitações para a coordenação de curso. A coordenação de curso dará ciência e encaminhará à pró-reitoria acadêmica para deferimento.
Após deferimento ou indeferimento, os pedidos serão entregues por meio de protocolos ao registro acadêmico. O registro acadêmico recebe os pedidos de alteração de notas e faltas deferidas pelo diretor acadêmico, mediante protocolos de entregas. O Núcleo de Orientação Psicopedagógica, NOP, é corresponsável pela construção de uma equipe de trabalho comprometida e, sobretudo, convicta da viabilidade das prioridades consensualmente assumidas e formalizadas na proposta de trabalho da IES. Exerce no espaço da autonomia que lhe é conferida seu papel de elemento-chave na orientação e acompanhamento dos resultados do desempenho acadêmico obtido pelos discentes, frente às ações planejadas e executadas pelos docentes. No exercício específico de sua profissão, articula e mobiliza a equipe educacional, vivenciando suas atividades intencionais voltadas à melhoria do fazer pedagógico da sala de aula. O NOP atua com base em 3 dimensões. 1. Preventiva. Consiste em acompanhar o fazer pedagógico a fim de se obter resultados positivos na melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 2. Construtiva. Auxiliar o docente a superar suas dificuldades de maneira positiva e cooperativa. 3. Criativa. Estimular a iniciativa do docente a buscar novos caminhos e criar e inovar recursos. O NOP fica à disposição dos coordenadores de cursos e docentes para auxiliá-los, podendo ser contatado por meio de e-mail. Ao ser admitido na instituição, o professor deverá dirigir-se à biblioteca para realizar sua inscrição enquanto usuário. Empréstimos. Empréstimos domiciliares. 3 publicações. Prazo de empréstimo. 7 dias. Periódicos, revistas e jornais, 2 horas. Multa diária, R$1 por material bibliográfico, por cada dia de atraso na devolução. Renovação de empréstimos para o corpo docente. A renovação de material bibliográfico deve ser solicitada pessoalmente, desde que não tenha nenhuma pendência ou reserva do mesmo. Em caso de pendências, o professor deverá comparecer à biblioteca para regularizar seu empréstimo. Pedidos de compras de publicações. Os títulos sugeridos pelo corpo docente devem ser entregues ao coordenador de cada curso, a cada semestre, para que o mesmo avalie solicitação junto ao setor de compras. Verificar no acervo da biblioteca, antes de fazer a indicação de títulos, a existência da publicação solicitada e títulos que possam substituir a indicação. O contato com a biblioteca pode ser feito por e-mail. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão é o órgão responsável pela elaboração e administração dos diferentes programas institucionais de expansão e apoio à pesquisa, iniciação científica, capacitação docente, apoio à participação em eventos científicos e estabelecimento de grupos de pesquisa, e pela política institucional de oferta e expansão dos cursos de pós-graduação, atualização, aperfeiçoamento e especialização, bem como apoio aos coordenadores desses cursos. Também é responsável pela coordenação geral dos trabalhos de conclusão de curso, com o intuito de prover infraestrutura e suporte para a qualificação e defesa dos trabalhos, incentivar a continuidade das pesquisas e divulgar esse material no âmbito da IES e da comunidade. Também é responsável pela coordenação geral dos trabalhos de conclusão de curso, com o intuito de prover infraestrutura e suporte para a qualificação e defesa dos trabalhos, incentivar a continuidade das pesquisas e divulgar esse material no âmbito da IES e da comunidade acadêmica. Além disso, busca continuamente a melhoria dos processos e da qualidade dos trabalhos de conclusão de curso. A extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre IES e sociedade. A extensão não deve ser entendida apenas como uma prestação de serviços extramuros, mas como práticas em que o corpo acadêmico desenvolve suas atividades de ensino, pesquisa e assessoria com finalidade de atingir um público mais vasto e proporcionar às comunidades locais um acesso mais fácil a conhecimentos e técnicas que permitam melhorar a qualidade de vida. São considerados como modalidades ou atividades de extensão os programas, projetos, cursos e eventos, e classificadas em 2 modalidades. 1. Atividades de caráter institucional, exercidas pelo docente em conjunto ou isoladamente, nesta ou em outras instituições, órgãos ou entidades públicas ou privadas no âmbito de programa de extensão regularmente aprovados pelas instâncias acadêmicas competentes. 2. Atividades esporádicas,
exercidas pelo docente em conjunto com outras instituições, órgãos ou entidades públicas ou privadas, no âmbito de projetos ou planos regularmente aprovados pelas instâncias acadêmicas competentes, com comprometimento ou não da carga horária devida, segundo seu regime de trabalho. A Secretaria de Alunos é responsável pelo controle e pela preservação dos documentos dos alunos, sua matrícula na ES e a emissão de declarações e outros documentos oficiais. Quanto aos docentes, é responsável pelo cadastro de horários e vinculação do professor à disciplina. Previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. O regimento tem a função primordial de normatizar o funcionamento interno do estabelecimento educacional. Irá regulamentar todo o trabalho pedagógico, administrativo e institucional com base nas disposições previamente estudadas e implementadas para o cumprimento por todos os envolvidos nas atividades escolares. O regimento interno do Centro Universitário Uni Santana está disponível na biblioteca e com o seu coordenador de curso. Recomenda-se que todo professor tenha acesso e conhecimento deste documento para se inteirar dos procedimentos legais da instituição.